Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, estamos aqui nesse momento nosso, que passou a ser assim um momento muito importante da nossa conexão, onde nós estamos sempre conversando acerca dos ensinamentos de Jesus. E isso nos leva a ter uma visão bem diferente sobre todas as coisas deste mundo, sobre todas as pessoas, sobre todos os nossos enganos, sobre todas as nossas experiências. E é isso que eu pretendo continuar nessa convivência com vocês, nesse aprendizado e dessa forma também estreitando cada vez mais os laços que nos unem. Hoje eu preparei de uma forma diferente. Nosso assunto vai ser de uma maneira, digamos assim, cinematográfica, porque nós temos que experimentar um pouquinho de tudo, aprender de todas as maneiras, principalmente quando nós começamos a entender a nossa história no mundo, a nossa caminhada. Então, hoje, dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nós vamos ver uma passagem que está em João 8,15, quando Jesus diz assim: vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Está em João. E o nome do nosso assunto hoje é Uma Nova Criatura. Vocês vão entender por quê. Eu dividi essa nossa conversa em cenas. Então, eu convido a todos vocês a imaginarem, ao se imaginarem, nos imaginarem nessas cenas que eu vou falar. E eu gostaria, então, que vocês entrassem nessa viagem para que nós juntos possamos ter um bom divertimento. Então, nós vamos começar com a cena 1. Então, essa é a cena. Então, vamos lá, né? Luzes, ação, claquete, ação. Então, nossa história nesse mundo, chamado Terra, vem de remotas eras. E aí nós vamos agora viajando nesse filme, em nossa tela mental, nós nos veremos ainda de uma forma bem grotesca, andando com o olhar perdido, vagando nas paragens do grande continente. Isso aconteceu há 3 milhões de anos. Nós nos sentimos assim nesse momento lá, vagantes, seres vagantes. Nada prendia a nossa atenção, apenas nós caminhávamos, andávamos. E aí vem a cena 2, onde nós já nos vemos em agrupamentos, dividindo funções ainda de natureza bem grosseira, porque nessa época nós destroçávamos animais para a partilha do grupo andarilho. Vivíamos em bandos. Mesmo assim, já vivíamos agrupados. E isso ocorreu há 2 milhões de anos. Na cena 3, já estamos reunidos de forma muito precária, vivendo em grutas e cavernas para nos abrigar das intempéries, os homens enfrentando o perigo da caça e as mulheres cuidando das crianças que também enfrentavam perigos mortais, como doenças e ataques de predadores. Assim como muitos daqueles que foram obter a comida também não voltariam porque foram mortos pela caça. Então, isso aconteceu aproximadamente 1500 anos. Na cena 4, nós já observamos que os homens, quando vão para a caça, levam consigo armas mais agressivas para a defesa de animais de grande porte. E já construíam barreiras para proteger as mulheres e as crianças dentro das cavernas. Aí nós estamos
há 1 milhão de anos. Na cena número 5, nós já percebemos, já visualizamos uma pequena vila, onde, ali com casas simples, se aglomeram pessoas em meio a plantações de frutas, uma pequena produção agrícola ainda muito incipiente, alguns animais de pequeno porte andando por dentro e por volta das pequenas casas, onde as crianças também vagueavam despreocupadas de todo do perigo que as cercavam. Então, nós estamos já há 400 mil anos. E aí vem a próxima cena, e essa já é a sexta. Vemo-nos, então, agora em uma aldeia, com casebres, pessoas indo e vindo, ano a ano uma inquietação, porque na outra aldeia vizinha há rumores de que irão nos atacar. E vemos que a população da nossa cidade está se preparando para um eventual contra-ataque, munidos de facões afiados e ferramentas para o preparo da terra, ferramentas agrícolas. Uma insegurança muito grande se apodera não apenas da cidade que será atacada, como também daqueles que irão atacar, porque já sabiam que ia haver um contra-ataque, e esse contra-ataque também deixaria muitas baixas, muitos mortos, mas enfim, nós estamos há 350 mil anos atrás. E aí nós já entramos na cena 7. Agora, nesse momento, nos vemos felizes porque nosso rei foi aclamado. Nós já escolhemos um rei. E ele é um grande guerreiro, um grande conquistador, e está prestes a sair para a batalha. E trará, com certeza, muitas riquezas para o nosso país, para a nossa gente. Infelizmente, às vezes, ainda passamos por momentos muito difíceis, porque a chuva fica escassa, as plantações então fenecem, os rebanhos minguam e a fome nos atormenta. Mas o nosso rei é o nosso herói, ele é o nosso Deus. Aí entramos há 5 mil anos passados e mudamos de cena. Entendemos na cena 8 que o nosso representante, aquele que é o nosso rei, afinal de contas, nós não achamos tão leal assim. Acreditamos que ele nem deveria ocupar um cargo de tamanha confiança, um lugar de liderança, liderando o nosso povo, liderando a cada um de nós. Assim, nós nos reunimos e nessa reunião nós decidimos derrubá-lo, tirar o poder das mãos desse rei que nós não achamos mais interessante, porque temos já um outro que é do nosso agrado, que é mais cuidadoso e providenciará todas as nossas necessidades. Nossos deuses agora estarão sempre ao nosso lado e é mais forte do que os deuses dos outros do lado de lá. Isso nós estamos então chegando na marca de 800 anos antes da Era Comum. Aí mudamos de cena, vamos para a cena 9, e aí nós vamos ver o mundo em constante transformação. Os grandes impérios, eles aparecem rapidamente, eles sobem, eles dominam, mas já são substituídos e aquele que era o dominador passa a ser dominado. Aqueles que não tinham sido dominados ainda por nenhum começam a ser dominados, e nós vivemos nesse momento assim de receio, porque não sabíamos quem seriam os nossos próximos donos. E aí nós vamos eleger o império do mundo, o nosso rei, e um rei é morto por outro rei, que se autoproclama rei
e a invasão devastadora, então ela domina outros países com ocupações que são marcadas por muito sangue, da população que já está completamente espoliada. Neste cenário, desta cena 9, nós vamos ver que vai acontecer alguma coisa diferente. Nós vamos olhar e nós vamos perceber que em determinada região do mundo há um homem que se diz filho de Deus e está percorrendo Israel, anunciando que o reino de Deus é chegado. Então, nós estamos entre 27 antes da Era Comum a aproximadamente 50 da nossa Era. Esse homem que era arauto dessas boas novas, ele não temia as autoridades, mas também não as desafiava, mas também não temia dizer todas as verdades, e essas verdades ele proclamava para todas as gentes. Ele anunciava outro modo de ver o mundo, as coisas e as pessoas. Ele dizia que nós devemos amar os inimigos. E nós, naquele momento, nessa visão que nós estamos fazendo, isso não é possível. Então, essa era a nossa afirmação. Porém, muitos acreditaram nele, mas a grande maioria o tiveram como louco. Outros diziam que era mais um profeta falando coisas. Outros ainda diziam, ele sim é o Salvador da Terra, é ele o Messias que nós estamos esperando. Mas, infelizmente, esse grande Messias, esse Salvador, ele morreu crucificado. E nós, ali olhando, entendendo tudo o que estava ocorrendo, pensamos, talvez não fosse tão poderoso quanto parecia. Ele fez tantas proezas, tantos prodígios, mas a cruz foi o seu final. Que pena. E aí nós nos sentimos meio perdidos no mundo que começava a se revirar novamente numa próxima cena, que agora nós estamos na cena 10. E esse mundo que nós estamos visualizando, onde nós estamos desfilando ou experienciando, vivenciando momentos da nossa vida, que começou lá atrás, nós começamos a perceber que esse mundo está amedrontado. Esse mundo, ele está ficando cada vez mais cruel. O pecado agora é o nosso pior inimigo, porque ele nos leva a punições. E se por acaso nós sonharmos, ou se dissermos as nossas visões, imediatamente somos queimados na fogueira. Está muito difícil acreditar em todo esse meio, em toda essa infelicidade, que existe um Deus que nos protege. Com certeza, ele é apenas fruto da religião. E nós não podemos nem pensar, porque até isso nos foi proibido. E nós, então, chegamos na Idade das Trevas, que é o século XIV e XV. Mas tudo continua e nós entramos agora na cena 11. Não precisamos mais nos preocupar com o trabalho pesado que até então vínhamos sendo submetidos. Chegaram máquinas, grandes máquinas, que farão a força de 20 homens juntos. E isso nos parece um sonho. Mas já temos também, olha só, que coisa absurda. Nós temos veículos velozes que correm apenas em 2 trilhos e que nos levam de um ponto ao outro. E o mar, então? Cada vez mais avançado na sua tecnologia, já embarcações com motores
E isso nos leva a sorrir, a olhar para o lado e dizer: esse mundo é uma maravilha. E estamos agora entre 1760 a 1840. E nessa alegria, nessa observação, digamos até faceira de olharmos a vida que se modificava francamente, nós entramos na cena 12. Estamos agora empenhados em conhecer novas ideias, porque até então éramos muito reprimidos, não podíamos pensar, não podíamos nos expressar, não podíamos mostrar nossas ideias, não podíamos mostrar as nossas descobertas. Mas agora nós estamos num outro momento, porque a repressão religiosa já não nos assusta, porque estamos também mais ousados. Podemos ir além, podemos questionar, pensar, refletir e ponderar. E gritamos eufórico: estamos na idade da razão. E novamente nós estamos no século 17 e 18. E aí, neste meio mais eufórico ainda, onde nós podíamos já colocar todas as teorias que foram represadas durante tanto tempo, nós entramos na cena 13. E por conta dessas repressões que nos deixaram profundas cicatrizes, que nos trouxeram grandes até deformidades no nosso ser, nós vamos ter uma atitude diferenciada. Por quê? Começamos a questionar neste momento. Tudo isso mudou muito rapidamente, as coisas estão a cada dia mais galopante e a nossa preocupação agora, será que tudo acaba com a morte? Será que depois dessa vida virá o nada simplesmente? Depois de tanta luta? Será que existe alguma inteligência superior que está regendo todo esse mundo que cresce sem parar? E afinal de contas, o que é a morte? Que realidade existe atrás de todas as coisas que se movem? De onde vem a inteligência humana? Deve haver algo além. E já estamos vivendo, nesse momento, uma nova era. Não dependemos mais dos lampiões de querosene, nós temos já a luz elétrica. Graças a Thomas Edison, que não dormiu no ponto, deu uma rasteira no bom James Bowen Lindsay, que foi se ocupar das comunicações sem fio. Então, ele se cansou, entregou os pontos para Thomas Edison e ele foi, então, lidar com outro assunto que também traria para nós uma grande novidade. Nesse momento, então, começa uma nova fase para nós, porque vem o rádio e nós estamos empolgados porque agora nós temos uma caixa de madeira onde nós podemos receber mensagens e até ouvirmos algumas músicas. E temos também notícias do que aconteceu em outros cantos do mundo. E aí nós estamos em 1876, agradecendo sempre a Graham Bell, ou Graham Bell. E aí nós entramos na cena 14. O mundo está uma maravilha. O mundo está maravilhoso. Já questionamos, já podemos questionar, já podemos perguntar, já podemos pensar, já podemos expor, já podemos passear de trem, já podemos ouvir rádio, já podemos até usar, de forma ainda muito precária, o telefone na comunicação sem fio. E dentro dessa cena 14, nós achamos que o mundo atingiu o seu ápice.
nós não precisamos mais de nada. Mas, de repente, surge um ilustre professor lá na França que afirma que qualquer pessoa pode se comunicar com o mundo invisível. Aí, tinha mais essa, que podemos falar com aqueles que são ditos mortos e que o nada que acreditávamos existir, aquilo, né? Que o nada então não existe. Ele diz também que tem um tal de fluido cósmico universal que permeia todo o universo. Ninguém nunca tinha pensado nisso, mas veio essa informação através desse francês. E ele também disse que também ninguém morria, que a morte não existe, ninguém morre. E aí, outra coisa ainda, que abalou ainda mais as nossas convicções. Nós que já tínhamos ficado descrentes sobre aquele que se dizia o Salvador da Terra, nós que já estávamos descrentes que havia alguma inteligência superior no comando das nossas vidas, no direcionamento de tudo aquilo que nós estávamos presenciando até então, esse senhor da França chega e fala que não existe inferno, não existe inferno. Porque era alguma coisa que mesmo que nós tivéssemos desacreditado das potestades ou dos superiores, né, que nos encaminham, que nos orientam, mesmo que nós estivéssemos desacreditados, ainda nós temíamos a chama do inferno, nós temíamos os lugares lúgubres do purgatório, nós temíamos, enfim, tudo, né? Porque nós não tínhamos certeza de nada. E ele vem e fala que não existe inferno, que ninguém morre, e também outra coisa que foi mais espantoso. Ele diz que não existe nada sobrenatural, que tudo é explicado. Não existe assombração. E uma coisa mais importante ainda, ele disse, é que Deus existe. E isso foi um marco. Ele não disse quem é Deus, mas ele afirma apenas que o que é Deus. E aí nós estamos no ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos pelo nosso ilustre Allan Kardec. E de todo esse rebuliço, então, que se torna toda a Europa e tudo mais, aqui no nosso continente, no nosso Brasil, nós começamos a receber essas informações, que para nós começam a ser preciosas, mas em primeiro momento, muito escondido, muito sorrateiramente. E nessa cena 15, todas as nossas certezas, nesse momento, então ficaram abaladas com essas novas informações. Porque sabíamos que Deus estava no céu, assim como Jesus estava sentado à sua direita. Logo, não estavam dando muita importância para tudo aquilo que acontecia aqui embaixo na Terra. E nesse cenário nós começamos a compreender que ir e vir entre as dimensões física e extrafísica é um acontecimento normal. E que desde o tempo em que corríamos pelas pradarias distantes, lá no comecinho, sem nos preocupar com nada, sem saber de nada, esse ir e vir era necessário. Nossa concepção de vida, então, começa a mudar drasticamente e voltamos para aquele cenário lá atrás, de uma outra cena que já foi reportada. Aquela cena onde aquele homem, lá na Palestina, percorria, ensinando a todos a se amarem uns aos outros como a si mesmo, ensinando também a fazer a oração. Era simples, era só
ficar em silêncio, entrar na sua intimidade e fechar os olhos e falar: Pai Nosso, que estás no céu, que está em todo lugar. E aí nós entramos na cena 16. A cena 16, meus irmãos, é esta, é a nossa agora. Aqui, nesse momento onde nós estamos reunidos e que, neste momento, neste tempo, é tão importante para toda a humanidade, porque é o tempo de superação de todas as dificuldades que nós já encontramos nesse vasto cenário onde nós já percorremos. Este cenário que nós vimos desde lá do comecinho até agora, 2020, é a nossa escola redentora. É o lugar mais aprazível que existe neste momento, pelo menos no nosso sistema solar, porque a nossa compleição, a nossa capacidade, ela assimila a natureza deste mundo querido, deste planeta Terra. Então nós chegamos aqui e é agora que nós estamos aprendendo a nos alimentar do pão da vida, que mesmo saciando a nossa fome, sempre nós estamos ávidos para outro pedaço, porque assim nos foi permitido abrir os horizontes do conhecimento para saber realmente quem somos, por que aqui estamos e para onde iremos depois dessa jornada eterna. Então, nós estamos, sim, na cena mais importante da história da nossa individualização do seio do Criador. Então, desde o momento em que fomos individualizados até chegarmos aqui, nós estamos compondo todo esse cenário, fazendo a história desse mundo, fazendo a história uns dos outros, porque nós estamos interligados e nós precisamos de cada um, de todos, porque, como diz o jargão popular, uma andorinha só não faz verão. Então nós dependemos um dos outros. Então, nós estamos nos tornando, cada dia mais que passa, nós somos mais filhos do nosso Pai Criador. E esse Pai, ele nos capacita em bondade, nos dá a capacidade de entender também o nosso semelhante através da paciência, através da tolerância, através também do respeito que nós temos conosco mesmo e com os nossos semelhantes. Nós não devemos nunca nos esquecer que sem respeito não há amor. O que há ainda é um equívoco. E tudo isso junto nós vamos fazendo e praticando o ensinamento mais importante do universo, que é a fraternidade. Sabemos que o nosso cenário atual vem carregado de muitas provas, isso nós sabemos. Mas entendemos também que já recuperamos muito tempo em que nos perdemos no egoísmo, no ódio, na descrença ou no desleixo de nós mesmos. Porque agora nós sabemos que somos filhos de um Pai benevolente que nos premia com infinitas oportunidades de nos encontrar no caminho por Ele, o nosso Mestre indicado, aquele bendito homem lá de Nazaré. E bendito seja aquele que Ele é bendito e não nos cobra a adoração, apenas nos ama para que cheguemos naquele ponto, que possamos atingir, né, o ponto do mundo de justiça e de paz. E agora nós teremos ainda uma próxima cena que ainda não foi numerada, porque nós somos o produto do Eterno,
que estagiaremos infinitamente na lei do amor. Esse amor que rege todos os universos da sua criação. E nós estamos interligados pela nossa condição de filhos amorosos. Estamos, sim, construindo um mundo melhor, recuperado de todo egoísmo. Por isso que eu falei que ainda não tem o número da cena, porque nós estamos conquistando isso agora. Estamos quase prontos, então, para entrar numa outra cena numerada, e Jesus nos aguarda. Jesus está presente, Jesus está aqui. Por isso que ele disse: vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E ele diz para nós: vinde. E nós respondemos para ele: vamos. E é assim, meus irmãos, dentro dessa paz, dessa reflexão bonita, de onde nós partimos, o nosso ponto de partida e aqui o nosso ponto de chegada, nesse momento que o nosso mundo se transforma e nós também nos transformamos, porque é uma via de duas mãos. O mundo se transforma porque nós nos transformamos, e ele será um mundo regenerado porque nós seremos regenerados. E é nessa paz, é nessa tranquilidade de agradecimento a Jesus que nós vamos fazer as nossas vibrações, com todos os nomes aqui expostos, com as pessoas que estão adoecidas, as pessoas que estão tendo problemas emocionais, transtornos, as pessoas que estão tendo uma paralisia dentro da situação que nós estamos vivendo pelo medo, mas todos serão atendidos pela benevolência de Jesus e do nosso Pai Celestial e pelas pleiades de espíritos que estão à nossa volta nos auxiliando. Então vamos lá, meus irmãos, vamos cerrando os nossos olhos e assim rogando a esse Pai de infinito amor e bondade que nos dá a oportunidade de sermos dirigidos pelo nosso irmão maior, pelo nosso Mestre Jesus, e assim esse Mestre nos conduz com todo amor e paciência, nos levando para a razão, para o conhecimento, mas principalmente fazendo com que nós nos voltemos para dentro de nós mesmos e comecemos a fazer o nosso autoconhecimento e dessa forma colocando cada vez mais a distância que nos separava do nosso Mestre. Ela encurta, ela diminui e nós passamos a conviver com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais certeza, com a presença de Jesus entre nós. E assim, Jesus, nesse instante unimos nossos corações para vibrarmos luz por este mundo tão maravilhoso, o qual nós agradecemos e somos devedores por tudo isso que nós realizamos até agora. E permita, Jesus, que essa luz que nesse momento emitimos dos nossos corações junte-se à sua luz e assim cubra o orbe terrestre, todas as nações, todos os povos, todos os dirigentes, o nosso Brasil, todos aqueles que estão em sofrimento, em guerras, todos aqueles, Jesus, que estão desamparados, aqueles que te rejeitam e aqueles que não te conhecem. Permita que essa luz se amplie cada vez mais nas mentes de todos os nossos irmãos em humanidade. Jesus, que a tua paz envolva todos os lares, mas que envolva os nossos lares, abençoando cada um dos aposentos, envolvendo e iluminando tudo que nos cerca, nos dando toda a proteção, e que nós possamos caminhar confiantes e alegres, Jesus, porque fazemos parte da população que você dirige e que você governa. E dessa maneira, Jesus, nós pedimos que os médicos do espaço, aqueles irmãos benevolentes, possam envolver todos os nossos irmãos doentes,
que Bezerra de Menezes e suas equipes possam também envolver todos aqueles que neste momento estão sendo provados numa obsessão, num mal-estar espiritual, ou ainda, Jesus, descrentes, desacreditados, sentindo que a vida não vale mais a pena. Envolva cada um desses nomes, Senhor. Fortaleça os seus corações, fortaleça neles a fé e a certeza de que você está conosco. E ilumina também, Jesus, todas as crianças, ilumine os jovens, ilumine todos aqueles, Mestre, que nesse instante estão também elevando os seus pensamentos, levando essa vibração a todos aqueles que eles sabem serem necessitados de todo esse acolhimento vibracional de amor e luz. E é dessa forma, Jesus, que nós te agradecemos por este momento e rogamos, Mestre, que permaneça conosco agora e para todo sempre. E dessa maneira, hoje, elevando os nossos corações ainda com mais alegria, nós agradecemos ao nosso Criador, Senhor de nossas vidas, nosso Pai Celestial. E a esse Pai nós agradecemos o dom da vida e pedimos, Pai, que possamos sempre estar sobre a Tua luz e o Teu olhar amoroso. Que assim seja. Muito obrigada a todos e até a próxima quinta. Fiquem na paz de Jesus e, como diz no final da fita do cinema, fim.